Muito bem, então já estamos, né, refletindo sobre como aplicar tudo isso na prática, né? Será que eu, como mãe, estou fazendo certo? Será que o que eu estou trabalhando, os materiais que eu estou trazendo, são, adequados para o meu filho? Será que eu perdi o momento certo, o time de ensinar aquela atividade? É, Você já ficou se perguntando se você já fez alguma atividade, a criança não quis, o que é que está de errado com isso? Ou você já ficou como eu, né, sendo bombardeada de informação e ficou confusa, né? Então, isso acontece, é muito comum para a gente que é mãe, né? A gente é mãe, a gente quer o melhor para o nosso filho. É diferente de ser apenas um profissional, onde a gente vai aplicar aquilo ali, a gente não vai muitas vezes acompanhar de perto como é o filho em casa, né? A gente está 24 horas com o nosso filho, a gente sabe quem ele é, ou mesmo se ele está na escola, você sabe quem é seu filho, então ele vai trazer para você, de alguma forma, aquele aprendizado ou não. Então, o que é que a gente vai trabalhar aqui? O que é que a gente precisa? Como eu falei para vocês, né, de uma sequência. Então, é necessário aplicar materiais com a sequência lógica. Então, vocês já sentiram na pele aquilo de que, se eu fizer primeiro ler as vogais, ele reconhecer as vogais, e ele não souber o som das vogais ou do alfabeto, das consoantes, é, vai ter uma janela, vai estar faltando algo aí, né? Então, eu preciso ter uma sequência correta. Vocês já sentiram isso? Que tem algo faltando. Então, meu filho reconhece as letras, mas ele não reconhece o som. Será que isso está certo? Então, a gente escuta muito, né? Por que que eu preciso, fazer com que o meu filho reconheça o som? Porque o som, ele vai trabalhar muitas coisas, vai ser a base para a leitura. E lá na frente, ele não vai sentir falta, né? Ele vai estar com um método completo para a leitura, ok? Então, o método que eu estou desenvolvendo, ele trabalha em cima de 6 eixos, 6 pontos, que é o que eu chamei de mandala da leitura. Então, para que seu filho seja um excelente orador, um leitor lá na frente, quando ele for, tiver o momento dele, né, na fase correta, você já vai ter trabalhado com ele a base. E é aqui que eu quero estruturar essa mandala da leitura, porque ela vai trabalhar esses 6 eixos, né? E você também precisa ter o tempo de qualidade, o tempo real de trabalhar essa oportunidade com o seu filho e se sentir segura, se sentir confiante, né? Então, 30 dias é um tempo necessário que você precisa para você trabalhar, com as vogais com seu filho, porque eu separei 5, vogais, né? São 5 vogais, então. 6 dias você trabalhando cada vogal é o tempo suficiente para que você possa, trabalhar os 6 eixos, né? Que é uma sequência de atividades em cada vogal, em cada dia você vai trabalhando, eh, e fechando esses blocos, né? Para que a criança possa, Josiane, para que a criança possa internalizar o som das vogais, né? Reconhecer a letra, né? Dentro da BNCC tem muito isso, reconhecimento da letra, mas ela precisa também reconhecer o som dessas letras, das vogais, em contextos, né? Em contextos. Então, para adiantar, música, que são poemas, a musicalidade, né? A musicalização, as rimas, né? A parte sonora são é um exemplo já para introduzir aqui, prático, onde você vai poder colocar o som dessas vogais no seu dia a dia. Então, por exemplo, a Daiane que está com um bebezinho de 8 meses, ela pode colocar.
tem no Spotify. Depois eu posso fazer uma playlist e compartilhar no grupo com vocês. Você vai colocar parlendas, músicas infantis, cantigas de roda, enquanto você está fazendo alguma tarefa do dia a dia, e as duas crianças vão conseguir saber, né? Vão conseguir internalizar aquela música naquele momento. Então, como aplicar a mandala da leitura? Como cada eixo aparece na prática, ficou nas práticas, na prática. Então, tenho aqui anotado os eixos, né? Papel e caneta na mão, de acordo com a capivara, para vocês anotarem esses eixos, né? O que são esses eixos? São 6 pilares da mandala da leitura, para que o seu filho possa ter toda a visão completa da aprendizagem. Então, o primeiro eixo deles é a leitura em voz alta, tá bom? É, tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês é com base, para quem já está pesquisando, e eu gosto de falar, no método clássico, tá? Eu estou trabalhando, estou lendo e estudando alguns materiais, a mente bem treinada e as ferramentas da aprendizagem, as ferramentas perdidas da aprendizagem, tá? Eu não estou aqui com o livro, tá lá na frente, eu não tenho como pegar agora. Mas eu vou depois compartilhar com vocês esse material, dizer direitinho o nome do livro, tá bom? Então, o primeiro eixo é a leitura em voz alta. Ler em voz alta. Outro ponto importantíssimo é a gente falar com o nosso filho como uma pessoa. Não ficar, bu, bu, bu. A gente faz isso, né? Mas não ficar fazendo vozinha com a criança. Ela precisa desesperadamente, ansiosamente aprender a falar. E ela aprendeu o som, né? Ela precisa receber, ela está esperando um som de alguma coisa para ela, o cérebro dela está esperando. E algumas mães que eu encontro, a criança ainda não fala, demora muito para falar. Por quê? Porque o adulto não está falando com ela. É simples, claro, se ela não tiver nenhum problema físico, né? Alguma questão aí. Mas converse, né? Descreva. Em uma das atividades lá do desafio, eu não lembro qual foi o dia, mas tem lá para você descrever a sua rotina. Então, ó, vamos tomar café da manhã, mamãe tá fazendo uma papinha de aveia para você, está quentinha, então aguarda. Então você vai falando, narrando o dia, né? Ó, vamos agora passear. Eu vou colocar a coleira no cachorro. Vou pegar um saquinho de lixo para catar a caca do cachorro, né? E aí você sai, vou pegar a bolsa, vou pegar a sua roupa, colocar a garrafa na bolsa, vou colocar água na garrafa. E aí ela tá aprendendo. Tanto é, dar um exemplo aqui esporádico, não tá aqui, mas minha filha aprendeu xícara, né? E ela ganhou uma caneca de chá, para colocar chá, que ela gosta de tomar chá. E aí eu falei, pega a caneca. Ela, não, xícara. Aí o pai dela falou, é uma caneca. Aí o Rafael, ela tem que explicar para ela que aqui também pode ser chamada de caneca, né? Então, assim, eles pegam muito e aquilo levam para a vida, né? Então, é xícara até o final, até você apresentar que existe outras palavras para a mesma coisa, ou que aquele objeto é muito parecido com outro e tem outro nome. Então, eles estão o tempo todo esperando a gente nomear as coisas, nomear o mundo para eles. Isso é fantástico, né? Então, essa leitura em voz alta, né? Leitura de livros que tem uma estrutura, eu vejo muito assim. Outro dia eu vi um aplicativo que ensina as crianças a escreverem seu próprio livro. Ok, mas eu fiquei com medo. Será como é que estão ensinando essa criança a escrever, né? Então, toda escrita tem uma estrutura.
precisa ter uma estrutura, né? Então, livros clássicos, né? Como Pedro Coelho, que minha filha adora, e a maioria das crianças também. É, leitura de, por exemplo, aquele livro de Cecília Meirelles, né? Tem vários poemas que vocês conseguem encontrar na internet. O livro Ou Isto ou Aquilo, né? Ele tem os poemas curtos que ela fez intencionalmente mesmo para essa fase de pré-alfabetização. Então, se você vai trabalhar o som da vogal A, procura um poema, procura uma música, procura uma parlenda, que seja uma cantiga de roda que tenha muito o som da letra A. Então, é brincando que ela consegue aprender, internalizar aquele som. E aí, depois que você faz essa introdução, né, com a brincadeira, você já abriu o coração da criança para apresentar a letra, né? Então, é assim a sequência, né, que eu falei lá no início, é essa sequência de atividades que elas precisam ser estruturadas, senão vai ficar tudo desorganizado, tudo solto. Eu preciso amarrar essa estrutura para que a criança possa receber aquela aprendizagem. É, Então, é isso, né? Agora, o segundo eixo, tá? Primeiro eixo é leitura em voz alta, o segundo eixo, tô na mesma tela. Consciência, eu não coloquei aqui no slide para não ficar muita coisa. Consciência fonológica, que é a janela aberta, né? Que se a gente não apresentar o som, vai ficar faltando alguma coisa. Então, que palavra começa com a letra A? Então, eu vou falar, mostrar para ela com a música, né? Eu nem preciso necessariamente apresentar o código da letra, né? Eu não preciso apresentar o código, porque as vogais são tranquilas, mas quando a gente chega nas consoantes, o bicho pega, porque tem consoante que não é igual ao som. Então eu pronuncio como F, né? O F escreve F, F. Mas o som é um som mais prolongado. E aí eu preciso ensinar primeiro o som para que a criança não confunda a mente dela, né? Então, o A. Então, eu vou falar o A bem aberto. A. E mostrar o movimento da minha boca, mostrar que a boca, o nariz, a língua fazem parte desse processo, né? Isso aí é assunto para outra aula, não é agora, senão vai ficar muito longo. Então, o A, abelha. Avião, amor. Então, ela vai começar a entender que nas palavras tem o som do A, que aquilo que a gente fala tem o som do A. Não necessariamente você precisa dizer A de quê? Ela não sabe. Mas você pode falar A de amor, A de avião. A gente sabe que o A escrito, o código é de avião, mas ela não sabe ainda. Ela precisa reconhecer que na palavra, no som avião tem o A, beleza? Então, o eixo 3, corpo e movimento, que pouca gente fala sobre isso. Corpo e movimento. Eu estou sentindo muita falta, inclusive eu mesma, de estar em movimento. E aí a criança precisa colocar o corpo, né? Ela, como eu falei anteriormente, reconhecer que o corpo dela é preciso. Eu não consigo falar o A com a boca fechada. Eu não consigo. Então, meu corpo faz parte desse movimento. Além disso, eu vou colocar atividades de movimento mesmo, de pular, de correr, de dançar, alguma brincadeira para colocar em movimento o corpo junto com aquela aprendizagem. Então, para a criança de 2 a 3 anos, é muito importante, né? Então, os braços, né? Abraço. Então, eu posso fazer abraço, né? Um exemplo. Então, vai fazer com que ela crie associações, né? É, O traçado é outro movimento, tá? Então, ela começar a fazer o traçado, riscar. Minha filha adora riscar as paredes aqui. Então, riscar livro.
risco vertical, né? Colocar alguma coisa na parede, aqueles quadros de pintar. Se você não tiver, você pode colocar um cartaz, cola um cartaz na parede e ela começa a riscar na parede. Aqui eu deixei, ela começou a riscar, foi giz de cera na parede. A sorte que a tinta eu nem sabia, era lavável, eu consegui. Chegou um dia visita aqui em casa, eu digo, meu Deus. Eu passei uma bucha e saí onde ela tinha riscado, mas deu certo. Mas agora eu tô nem aí, deixa ela riscar mesmo. Coordenação motora fina, ok. Atividades com as mãos. Massinha de modelar, precisa incluir na rotina das atividades. Então, ela vai construir o ar com palito, fazer os dois pauzinhos, três palitos, dois do lado, um no meio. Montar, imprimir a forma, né, o código da letra e pedir para ela colocar a massinha de modelar ou algodão, folhas, flores, pétalas, glitter, né, tudo que tiver para usar a mão no papel ali para ajudar. Então vamos revisar, ok? Primeiro eixo, leitura em voz alta. Segundo eixo, consciência fonológica. Terceiro eixo, corpo e o movimento. Corpo e movimento. O corpo dela precisa fazer parte dessa aprendizagem. Quatro, coordenação motora fina, né? Que ela vai usar materiais. O próximo eixo, sons das letras, né? Então, a diferença entre ensinar o nome da letra, né? Então, A, B, C, D. Tem até uma musiquinha, né? Que faz isso. A, B, C, D, E, F, G, H. Então, minha filha já sabe essa música, mas a gente precisa ensinar o som que vai ser, por exemplo, o C, né? A, B, C. O som do C não é C, é K. Então, você pode ensinar isso associando com outras coisas. Eu ensino com mordendo uma maçã, ó. Morde a maçã. Então, quando ela escuta esse som, ela começa a fazer assim, né? Então, fica mais fácil. E, por último, o eixo 6 é o traçado, né? O traçado, é... depois de tudo isso, você começa a pegar o material e ela desenhar a letra, a forma da letra, ou com o dedo, ou com cotonete, né? Ela vai traçando aquela letra, a letra A, né? Você coloca um pontilhado e ela vai seguindo ali com o dedo, com o cotonete, com tinta guache, com tudo isso para ela ir vendo o desenho, a forma, ok? Então, o traçado é a última fase dessa sequência de atividades, ok? Eu sempre começo com o texto, né? O texto que é a base, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, ensino médio, a gente sempre trabalha com o texto. E é interessante que o texto é a base de tudo, para todas as aulas. Se eu vou dar aula de geografia, eu posso começar com um texto falando sobre a região de tal lugar, região, como são os continentes, falar sobre os continentes. Então, eu sempre preciso de um texto para ser a minha base de aprendizagem, né? Então, nesse caso dos nossos filhos, de 2 a 5 anos, eu trabalho, e até menos de 2 anos, né? Música, então, parlendas, poemas e música, tá bom? Algum comentário? Alguma dúvida? Então, esse é o pilar, né? Os 30 dias do caderno de leitura afetiva, eu criei um guia prático para isso, tá bom? É um plano prático que depois eu vou apresentar para vocês lá no grupo, ensinando como é que a gente vai fazer isso. É, Eu encontro sempre algumas mães aqui no meu condomínio, né? A gente até está tentando se reunir para trabalhar essas atividades juntas, mas a gente sempre encontra isso, que a criança acaba, ao aplicar essas atividades, reconhecendo as letras,
nos lugares. O filho começa a gostar, a ter interesse, né? Pedir para fazer a tarefinha, né? E é isso, tá bom? Eu vou apresentar para vocês a nesse caderno de atividades que eu vou compartilhar lá no grupo, depois quando tiver tudo pronto, tudo certo, a gente ainda está no nosso desafio. Esses 6 eixos, tá? Então, eu estou desenvolvendo um caderno de leitura. E esse caderno de leitura, a gente vai trabalhar esses 6 eixos com a criança, com atividades. 30 dias de atividades são suficientes para que o seu filho saia já reconhecendo o som das vogais. Então, eu vou apresentar para vocês esse material lá no grupo. Vocês já estou adiantando aqui. Vocês se preparem para esse momento, porque eu vou abrir essa oportunidade para vocês também adquirirem esse material. Tá bom? Então, vai ter introdução do som, a leitura em voz alta e a consciência fonológica. Vai ter material para o corpo em movimento, atividades sem o papel. Vai ter coordenação motora fina, é, e as mãos que ainda não seguram o lápis, né, elas precisam ficar ocupadas. Som e associação do som, a letra em palavras no dia a dia da criança. E o traçado, né, com o papel, como é que você pode já começar esse desenho com as crianças, tá bom? Depois de 30 dias, né, o que é que acontece? Então, eu coloquei aí a borboletinha com a capivara, porque é realmente uma transformação, né? Você precisa, lá no início eu coloquei uma chave, né, que você precisa destravar, abrir essa porta, para que o seu filho possa realmente voar, né? Ele possa se desenvolver de forma leve e tranquila através de materiais que tenham essa estrutura. Esses eixos, eles são extremamente importantes. Eu tentei ao máximo, né, encaixar com aquilo que eu já tenho conhecimento, de formação, né, como professora mesmo, trazer para a minha realidade como mãe, como eu poderia aplicar isso junto com o que eu estou estudando. Então, assim como vocês também estão buscando materiais, eu também estou buscando o melhor para minha filha, e eu resolvi simplesmente embalar isso e trazer de uma forma mais prática para que eu possa aplicar com ela. E como eu falei no início, tenho o desejo de compartilhar isso com outras mães, tá? É minha obrigação realmente fazer isso, tá? Então, o meu desejo é que o seu filho, né, possa reconhecer as vogais em outros contextos, em embalagens, em placas, em outros livros, na tela, né? Então ele vai, a letra A, isso é tão gratificante para a gente, né? Ele possa diferenciar o som dessas letras, ele possa melhorar a memorização, se sentir seguro, ele possa, né, ter uma relação positiva com a aprendizagem, com a leitura, ele se sinta apto, né, a estar sentado para receber uma atividade sem trauma, sem rejeição, sem obstáculo, né? E o mais importante, que você, como mãe, possa se sentir segura para isso, ok? Então, aqui eu fiz mais ou menos, eu ainda vou revisar esse material aqui, mas só para vocês terem uma ideia de como seria, são por semana, né? Então, semana 1 ele vai trabalhar o dia 1, dia 2, dia 3, 5 dias, 30 dias das vogais, né? Então, a primeira semana seria a letra A, a segunda semana terceira semana é a vogal I, quarta semana a vogal O, quinta semana a vogal U. Eu estou trabalhando assim, de segunda a sexta, tá bom? Mas vocês podem trabalhar o sábado também. E a semana 6 seria uma revisão de atividades, tá? Então, estou trabalhando essa estrutura. E também não é algo engessado, né? Porque às vezes, por exemplo, na terça-feira você tem uma consulta, não vai dar para não vai dar para aplicar. Cada dia são 6 eixos, tá bom? Então, cada dia são 6 eixos de atividades que vocês vão ter. Então, se você multiplicar aí, vai ter.
muita atividade para você poder trabalhar com a criança. Bom, agora as dúvidas, eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. E fiquem tranquilas que aqui seria realmente um dia para a gente poder se conhecer, conversar um pouco. É tão bom esse momento ao vivo, né? A gente poder estar juntas. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês para a gente poder ficar mais perto, né? Mas estou aberta aqui para dúvidas, comentários, perguntas, para a gente poder encerrar, que eu já tomei tempo de vocês. E aí eu vou editar depois o material e colocar lá no grupo a aula, o link da aula. Obrigada, Daiane. Bom, foi um geral, né? Essa aula foi um geral. Eu espero que tenha dado tempo vocês anotarem. Se não deu tempo, vocês pegam depois, tá bom? É, é isso. Agradecer, agradecer demais pela oportunidade de estar aqui. É um desafio para mim estar aqui, a minha rotina também, assim como a de vocês. Eu estou retomando essa minha prática de trabalhar aqui online, depois de algum tempo, né? Mas aí vamos juntas, tá bom? Eu quero deixar aqui, além do meu agradecimento, um forte abraço. Dizer que eu estou realmente disponível a contribuir. Gostei demais das contribuições de vocês. Eu deixei aqui anotado para produzir um material de rotina, tá? E tem outra coisa que eu anotei também para a gente poder compartilhar, certo? É isso, gente. Muito obrigada. Um abraço, um cheiro. Josiane, muito obrigada. E Daiane, muito obrigada por estarem aqui. Querem falar? Podem deixar no chat. Eu quiser abrir o microfone, podem falar também. Eu vou parar aqui a gravação. Obrigada também.